Olá, gente, tudo bom? Deixa eu falar um pouquinho mais alto, né, para que o áudio fique legal. E hoje vamos dar início à leitura compartilhada do nosso livro Criar Filhos Compassivamente, do Marshall Rosenberg. E hoje a gente vai estar lendo o segundo e o terceiro capítulo, quando ele vem falar sobre a nossa própria consciência e sobre a nossa educação como pais. Então, vamos lá, vamos iniciar essa leitura compartilhada e eu espero, tá, gente, a participação de vocês no grupo do Telegram. Então, já no capítulo inicial, ele vem falar do perigo, né, que nós acabamos cometendo e sofrendo quando a gente pensa nas pessoas como filhos ou como crianças, nesses rótulos que a gente acaba colocando nas nossas crianças, nos nossos filhos. Então ele vem trazendo uma situação em que ele passou o final de semana, né, resolvendo conflitos ali entre uma gangue de rua e entre policiais, e ele lidava muito, né, através da comunicação não violenta com esses conflitos entre grupos. E aí ele disse que depois de um final de semana intenso, ele chegou em casa e se deparou com os seus 3 filhos brigando na cozinha. E ele disse que na hora que chegou já foi logo expressando, né, toda essa dor que ele estava sentindo na forma que a comunicação não violenta nos orienta, onde a gente deve, né, falar como eu estou me sentindo e quais são as minhas necessidades e fazer o meu pedido. Então eu primeiro me considero, né, falo de mim, das minhas necessidades, do que eu estou percebendo e depois eu peço, eu pergunto, eu questiono. Esse seria, assim, né, o grande trunfo dessa comunicação não violenta. Só que ele disse que na hora ele estava tão, né, estressado com tudo aquilo que estava acontecendo que ele falou isso gritando. E aí ele já foi logo dizendo assim para as crianças: quando eu ouço tudo isso que está acontecendo agora entre vocês, eu fico muito nervoso. De verdade, eu preciso de paz, eu preciso de sossego. Eu tive um final de semana estressante. Será que vocês podem me dar esse tempo, espaço que eu estou precisando? Então, de fato, ele falou o que ele estava pensando, falou o que ele estava sentindo e depois ele fez um pedido. Mas ele fez isso de uma forma assim, né, exacerbada, ele estava ali muito mexido, enfim, muito envolvido com a frustração, com a raiva, né, que ele estava vivenciando ao ver os filhos naquela situação. E aí o filho mais velho se virou para ele e falou assim: "Você não quer falar sobre isso?" E ele disse que naquele momento ele percebeu o quanto ele desqualificou esse filho com essa pergunta. Como que uma criança vem me perguntar se eu quero falar sobre isso? O que é que um menino de 9 anos vai poder fazer para ajudar um pai, né, que está aqui estressado, cansado, irritado? Então ele disse que percebeu isso. E esse é o grande perigo que a gente acaba vivendo no nosso dia a dia quando a gente passa a pensar nas pessoas em termos de rótulo, ao invés de enxergar a sua humanidade, enxergar o que tem ali por trás daquele rótulo, né? E aí ele falou que em vez de ver uma criança, né, e pensar assim: ai, que legal, nossa, que maduro, um menino de 9 anos querendo me ajudar. Como era o filho dele e como aquela situação mexia com ele não conseguiu enxergar o filho dessa forma, né? E aí ele vem trazendo isso nesse capítulo, nesse perigo que os rótulos, principalmente quando a gente pensa em crianças ou em filhos, né, a gente acaba incluindo eles, né, dentro dessas caixinhas. É como se por ser criança ou como se por ser meu filho, ele não pudesse me ensinar algo. E aí ele vem fazer esse alerta, né, para essa situação. No capítulo seguinte, ele já vem explicar um pouquinho mais sobre isso. Ele vem falar sobre a nossa educação como pais, né? Esses rótulos, né, como esses, né, de crianças, de filhos, acabam impedindo que a gente possa enxergar a pessoa como um ser humano. E a gente acaba desumanizando o outro por causa das coisas que a nossa cultura nos ensinou sobre as crianças. É como se, por ser criança, você não sabe, você não tem nada a me ensinar.
né? Então, durante muito tempo se acreditou nisso. E aí ele vem voltando um pouquinho no tempo, né? Que da forma que ele foi educado, a maneira que ele foi educado, lhe levou a acreditar nisso, né? Então, pelo que ele entendeu, pelo que aprendeu com a sua vida, com as suas experiências, o trabalho de um pai ou de uma mãe é fazer que as crianças se comportem bem. Então, culturalmente, o meu papel enquanto pai, enquanto mãe, é garantir, né, esse comportamento, essa obediência. E aí ele vem mostrando que esse objetivo ele já traz consigo uma derrota. Porque ele aprendeu, né, e ele vem compartilhar isso com a gente, que quando o nosso objetivo é conseguir que outra pessoa se comporte de determinada forma, essa outra pessoa provavelmente vai resistir àquilo que eu estou pedindo. Então, e ele diz que essa experiência vale tanto para crianças quanto para adultos, adolescentes e idosos. Quando eu parto do pressuposto de que você tem que me obedecer, o outro já vai buscar uma forma de resistir, tá? Então, esse objetivo, né, de conseguir o que a gente quer, né, na base da ameaça, né, na base do controle, acaba ameaçando a autonomia do outro, o direito de escolha do outro. E quando eu faço isso, a tendência natural do outro é resistir, é lutar, é fugir, é evitar. Então, ele vem trazer também essa reflexão para a gente, né, de que é tão forte a necessidade que nós temos de proteger a nossa autonomia, que se a gente percebe que tem alguém insistindo, né, nos seus próprios objetivos, sem levar muito em consideração aquilo que eu penso, né, ou aquilo que eu estou ali fazendo, o que está acontecendo naquele momento, se aquela pessoa que está na nossa frente, ela age como se acreditasse que sabe o que é melhor para mim e não me deixa uma alternativa, nós vamos resistir. E isso vale para os adultos, isso vale para nós, assim como isso também vale para as nossas crianças. Ficam aí essas duas reflexões para vocês. Será que temos deixado ou temos tratado as nossas crianças baseado em rótulos, em caixinhas? E de que forma que a gente tem conduzido essa relação? Será que tem sido na base da obediência e as nossas crianças estão resistindo? Ou a gente está conseguindo conduzir isso de uma forma diferente? Beijos!